Olá, leitores da Lendo Livros! Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Neste momento, seguimos avançando pelo paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, canto 13. As duas guirlandas do Sol, o quarto céu, completam mais um giro, durante o qual as almas dançam e cantam, visão que está para além da compreensão humana, como nota Dante. Assim que as coroas de luz param, do meio delas, Tomás de Aquino se destaca e volta a falar. O santo começa a responder à dúvida do poeta sobre a sabedoria de Salomão. Ele observa que, diferentemente de Adão e Cristo, mencionados por Dante, o filho de Davi foi mais sábio enquanto rei. Em seguida, Dante foi advertido a julgar com mais prudência acerca da salvação das almas. Quem deseja entender bem o que ora vi e reter firmemente a imagem enquanto falo, imagine 15 estrelas a iluminar o céu de diversos pontos, superando a névoa mais densa. Imagine aquele carro ao qual basta o espaço de nosso céu para girar o timão noite e dia sem jamais desaparecer. Ele se refere à constelação da Ursa Maior, estrela polar que permanece sempre visível no horizonte do hemisfério norte. Com 7 estrelas vai compor com as 15 anteriores, mais as 2 subsequentes da Ursa Menor, as 24 almas da guirlanda ou arco descrita nos cantos anteriores. Imagine a boca da trompa que começa na ponta do eixo em torno do qual gira a primeira esfera a formar 2 constelações. Ele se refere a Ariadne, filha do rei Minos, que foi transformada em constelação por Dionísio, consternado por sua morte. Tal como aconteceu com a filha de Minos, assim que a morte fria acolheu, que giram a partir do mesmo ponto, mas em direções opostas, e assim terá a pálida sombra da constelação verdadeira, daquele par de coroas luminosas a dançar em volta do ponto onde eu estava. Imagem muito além de nossa compreensão, como se comparássemos a corrente do rio Quiana ao movimento do primeiro céu que gira mais do que todos os outros. Ali não se cantava Baco ou Apolo, mas a união de 3 pessoas em uma só, divina e humana. Canto e dança cessaram ao mesmo tempo, e aquelas luzes voltaram-se para nós felizes de irem de um cuidado a outro. A luz que me narrava a admirável vida do pobrezinho de Deus rompeu o silêncio entre os harmoniosos beatos e disse: quando a espiga é debulhada e sua semente reposta, o doce amor convida-me a debulhar a outra. Ele se refere aqui que Tomás de Aquino começa a esclarecer a segunda dúvida de Dante, agora a respeito da sabedoria. Crês que o peito de onde se extraiu a costela para formar o belo rosto daquela cuja mordida o mundo todo paga, e o daquele que foi trespassado pela lança, colocando nosso presente e passado na balança para assim vencermos toda a culpa? Ele se refere a Adão e Jesus, respectivamente. Foram tocados pela luz daquele que os criou, a fim de compreenderem a natureza da lei humana. Mas te admiraste do que eu disse mais acima, quando narrei que não houve outro bem como aquele que está encerrado na quinta luz. Tomás faz referência a Salomão no canto 10. Tanto saber foi colocado em sua mente que, se o verdadeiro é verdadeiro, não se viu surgir outro igual. Abre os olhos agora para isso que te respondo e verás o teu juízo e o meu dizer combinarem-se numa verdade só, assim como o centro e seu círculo. O que não morre e o que pode morrer são apenas uma cintilação da ideia que, com amor, nosso Senhor gerou, pois a viva luz que emana do Pai luzente,
que não se separa dele nem do amor santo que a ele se liga, reúne por sua bondade 9 essências que o refletem, sempre uno e eterno. Então se desce às últimas potências, céu a céu, chegando ao ponto de só criar o que é breve e contingente. Por essas contingências entendo as coisas geradas pelo movimento do céu, seja com ou sem semente. A cera dessas coisas e quem as molda não estão sempre de acordo e por isso o verbo pode iluminar-se menos ou mais delas. Donde vem que árvores da mesma espécie geram frutos melhores e piores, como vós, que nasceis com índoles diferentes. Se a cera fosse moldada perfeitamente e o céu caísse sobre ela com sua potência suprema, a luz do seu sinete brilharia absoluta. A natureza, porém, sempre a concebe mais fraca, à semelhança do artista que conhece bem sua técnica, mas a exerce com a mão trêmula. Mas, se o caloroso amor, ele se refere ao Espírito Santo, inspira-se na sabedoria da primeira potência e a imprime na cera, conquista-se a maior perfeição possível. Foi assim na terra, quando um ser com tal pureza se criou e com pureza igual engravidou-se a Virgem Maria. Concordo com tua opinião que não haverá nem houve natureza humana tão perfeita como a dessas duas pessoas. Ele está retomando aqui a opinião de Dante a respeito de Adão e de Cristo. Então, se eu não prosseguisse agora, tu me dirias, abre aspas, mas não disseste que a sabedoria daquele outro era ímpar? Fecha aspas. Ele volta a se referir a Salomão. Mas, para que pareça muito bem aquilo que não parece, pensa em quem ele foi e a razão que o motivou quando lhe demandaram. Pede. Não falei tão obscuramente a ponto de não veres claramente que Salomão foi o rei que pediu a sabedoria para melhor reinar. Não a quis para saber o número dos anjos que há aqui em cima, nem para saber que a necesse e a premissa contingente nunca podem chegar a uma consequência necessária. Tampouco saber se est dare primum motum esse, que se refere a haver um primeiro motor sem derivar de outro. E se um triângulo sem ângulo reto pode inserir-se num semicírculo. Donde, se juntares o que eu disse acima com o que acrescentei agora, verás que minha intenção era dizer que aquela prudência sem igual dizia respeito apenas aos reis. E se vire com olhos livres a expressão que lá atrás usei, abre aspas, não se viu surgir outro igual, fecha aspas, notará que dizia respeito somente aos reis, os quais, apesar de serem muitos, raramente são bons. Com esta distinção, retoma minhas palavras, reunindo-as ao que crês sobre o primeiro homem e o nosso Cristo. Não te esqueças disso e move-te sempre como se tivesse chumbo nos pés, para andares lentamente como um homem indulgente diante de sim e do não, que ainda não distingue. Pois, entre os estultos, o mais baixo é quem afirma e nega sem nada compreender, a cada passo dado, além de se deixar levar na maioria das vezes pela opinião falsa, a qual seu intelecto se apega. Estes são como aqueles que, sem conhecer a arte de pescar, se lançam ao mar e se distanciam da terra e, ao voltar, já não são mais os mesmos. O mundo dá vários testemunhos disso, como Parmênides, Melisso e Briço, que caminharam sem saber para onde iam. Assim fizeram aqueles estultos, Sabélio e Arrio, que golpearam as escrituras com espadas, desfigurando-lhe a bela face. Ninguém deve, assim, considerar-se seguro para julgar os outros, pois pode fazer como aquele que estima a colheita antes que os frutos amadureçam.
porque já vi o espinheiro seguir rude e seco o inverno inteiro, para depois deixar uma rosa abrir-se no seu cimo. E também vi a nave certeira e veloz singrar por todo o caminho e naufragar ao adentrar a foz. Não acreditais, portanto, Dona Maria e seu José, que o juízo divino já está decretado ao verdes alguém roubando e outro dando esmolas, pois pode suceder que o primeiro se reerga e o segundo caia. Fim do canto 13.